Neste vídeo, vamos falar de um algoritmo para resolver o problema de otimização denominado gradiente descente. Vamos mostrar como ele funciona para achar então um mínimo ou também para achar os coeficientes de uma equação. A gente pode usar para essas duas opções. A gente vai mostrar então o procedimento, os três procedimentos básicos do gradiente descente, que são o BET, o estocástico e o mini-BET. A gente vai ver mais o que são esses três. E também vai ver como é que faz para implementar esse algoritmo em Python. O gradiente descente é um algoritmo de otimização usado para encontrar valores, ou que são os parâmetros ou os coeficientes de uma função f, minimizando uma função de custo. A gente vai ver para frente o que é essa função de custo. O uso do gradiente descente é recomendado principalmente quando os parâmetros não podem ser calculados analiticamente, por exemplo, usando álgebra linear. E eles devem, então, na verdade, ser pesquisados por esse algoritmo, por um algoritmo de otimização, que nesse caso é o do gradiente descente. Nos problemas de otimização restrita, nós temos uma função f de x que deve ser minimizada. Essa função está sujeita a uma condição de que esse x pertence a um subconjunto de um espaço n-dimensional. Isso quer dizer que o x, que a gente mostra aí no slide, ele representa então um vetor, quer dizer, ele tem vários valores. Além disso, essa função ela precisa de ser convexa e suave. Para a resolução do problema pelo gradiente descente, a gente vai considerar as funções que não têm restrição. Basicamente, a diferença do que a gente viu para as funções com restrição é que o domínio da função, aqui está mostrado aqui em vermelho, eles são válidos em Rn, quer dizer, onde n é a quantidade de características que tem a função, quer dizer, quantos itens tem o x. Então, a condição necessária e suficiente para a gente conseguir achar o valor, o valor x0 que minimiza essa função f de x, é que a gente tem a derivada, que é a razão dela ser suave, e que a gente tem que achar, então, na verdade, o x, que faz com que a derivada de x, de f de x, seja igual a zero. Então, só para melhorar um pouco a ideia, o que a gente tem é como se fosse uma função que é y igual a f de várias características, que a gente está chamando aqui de x1, x2, até xn. E que nos outros slides a gente representou então pelo vetor x. Essa função, então, ela tem que ser convexa, quer dizer, ela tem que ter um formato parecido com esse do gráfico que a gente está mostrando aqui, e ela tem que ser suave, quer dizer, ela tem que ser derivável. Dessa forma, achar o mínimo de f é o mesmo que achar o valor de x, que a gente está chamando de x estrela ou x asterisco, que faz com que a derivada de f de x seja igual a zero. Essa resolução ela pode ser feita de forma iterativa, que é a ideia por trás do algoritmo do gradiente descente. A ideia principal do gradiente descente é o seguinte, que a função f ela está definida então num ponto x igual a, por exemplo, e que ela é definida, que ela tem derivada nesse ponto a, e que a gente percebe que o f diminui mais rápido se a gente caminhar na direção
do gradiente negativo de f, que é o valor da derivada nesse ponto A. Então, a gente pode usar esse valor da derivada para indicar para a gente qual é o próximo valor que a gente vai usar e que vai aproximar do mínimo. Dessa forma, a gente pode criar, então, um mecanismo onde a gente parte do ponto x0 e a gente pode usar, então, essa fórmula de iteração que está aqui, né, que é, a gente atualiza o próximo x da próxima iteração usando o valor do x da iteração atual, né, que é o xk, e subtrai desse valor, né, do xk, quer dizer, do valor que a gente tinha anteriormente, esse termo que aparece mais à direita, que é esse gama de k, vezes a derivada de f no ponto xk. E como a nossa função é convexa e suave, o que a gente vai ter é que a função no ponto x, né, do xk, ela é sempre maior do que a função no ponto x k mais 1, que é o que a gente está mostrando nessa figurinha aqui. Cada círculo desse que está sendo mostrado aí é o valor da função f, e a gente está vendo, então, que a gente sai de f de x0 para x1, a gente está dando um passo diminuindo o valor da função até a gente chegar naquele meiozinho lá, que é onde essa função, né, é o mínimo dessa função. Né? A gente tem que entender, então, essa figura aqui como se ela fosse algo assim, né? Ela cresce nas beiradas e aqui nesse ponto aqui a gente teria o mínimo, tá ok? Então, esse termo da direita ele é chamado de passo, né, onde a derivada, então, dá qual é a direção de busca que a gente tem que tomar. Nota só que todos esses valores, que x e que delta de f, são vetores, né, que é o que a gente está mostrando aqui embaixo. E a gente está multiplicando, então, por um valor, por um escalar, que vai dar, na verdade, esse comprimento dessa diferença aqui de x1 menos x0. Tá ok? Esse valor de gama k, ele dá o comprimento do passo, né, como eu tinha mostrado antes, e ele pode, eu estou usando esse índice k porque, na verdade, ele pode diminuir, né, ele pode ser alterado a cada passo. O que acontece é que se a gente usa um gama k muito pequeno, a gente tem uma convergência muito lenta. E se a gente usa um gama k muito grande, a gente pode ter um problema de overshoot, quer dizer, ele começa numa posição x0 e ele vai para o outro lado, né, passando completamente o mínimo, e ele vai ficar aí atravessando essa bacia, né, que é a projeção da função, e vai divergir, quer dizer, ele nunca vai chegar no mínimo. Então, normalmente, ou a gente usa um y, um gama k pequeno desde o início, capaz de chegar dentro da margem que a gente quer para o mínimo, ou então a gente cria um gama k que, à medida que as iterações vão diminuindo, vão acontecendo, ele vai diminuindo.
Então, basicamente, o que a gente faz é, a gente define o valor inicial, pode ser zero ou um valor aleatório. Né? Como a gente viu que a função ela é convexa, a gente vai ter esse mínimo, então não importa muito de onde sair. Né? Esse passo inicial aqui, na verdade, ele só vai ajudar a gente a chegar mais rápido se a gente escolher um bom valor, mas não importa muito. Aí o segundo passo, a gente avalia o custo, né? Quer dizer, calcula o f de x, calcula a derivada, então a gente tem qual que é o ΔX, que é o passo que a gente tem que andar, e aí a gente faz a atualização, quer dizer, faz com que o x novo, né, a posição nova de x, seja dada então pelo valor antigo menos aqui eu estou chamando de alfa, mas a taxa de aprendizado, na verdade, é gama, né? E multiplicado por aquele delta. E aqui é aquele exemplo que eu tinha falado, né, nessa figura. Se a taxa for muito pequena, a gente pode demorar para chegar no mínimo. Se a taxa for muito grande, a gente pode ir caminhando, né, nessa curva e nunca chegar dentro de verdade do mínimo, né? Achar realmente o mínimo que a gente quer. E a gente procede esse cálculo, né? Quer dizer, faz essa atualização do passo 4, né? Até que a diferença do custo seja muito próxima de zero, né? Dentro de uma margem de segurança que a gente vai definir na execução do nosso algoritmo, ou então a gente também, muitas vezes, por segurança, define também qual é a quantidade de iterações que a gente quer que o nosso programa executa. Então, aí ele não roda para sempre. Então, basicamente, aqui está o algoritmo para executar o gradiente descente. Normalmente, o que a gente faz é isso, né? Verificar quando o erro é menor do que um epsilon, que a gente define. Então, é esse o cálculo. Ele é um algoritmo bem simples. E aqui o que eu estou mostrando é que o procedimento é tranquilo, né? A gente pode sair de um ponto e a gente vai chegar no mínimo. Uma das questões, né, que pode acontecer é que a gente colocou como pré-condição que a função fosse convexa, mas ela pode ter, na verdade, muitos mínimos locais. E aí, o que pode acontecer é que, dependendo do ponto onde a gente sair, a gente pode chegar, né, quer dizer, se a gente estiver executando uma função que não seja totalmente convexa, né, que ela tenha vários mínimos, a gente pode chegar numa situação onde a gente tem um mínimo, mas não é o mínimo ideal, que seria o menor valor possível da função. A gente vai chegar num valor que é mínimo, mas próximo de uma determinada região. Bom, a gente tratou até agora de usar o gradiente descente para achar um valor mínimo, né? Quer dizer, achar o mínimo de uma função. A gente pode usar essa mesma característica de achar o mínimo de uma função para a gente obter os coeficientes de uma equação que a gente quer que vão representar os nossos dados. Né? Por exemplo, eu quero achar, por exemplo, a reta que melhor se ajusta a um conjunto de pontos. Então, eu posso usar o gradiente descente nessa hora para poder achar os coeficientes da reta. Né? Então, o trabalho de minimização, na verdade, vai ser para reduzir uma função de custo. Que custo que é esse? É, por exemplo, o erro entre a reta que eu estou calculando e
o valor real que eu tenho nos meus dados. Né? Esse normalmente é o jeito que o gradiente descendente é usado em machine learning. Então a gente tem dois grandes tipos, né? Duas formas de resolver duas grandes formas de resolver esse problema usando gradiente descendente. Uma é chamada busca por batch e a outra é a busca estocástica. A gente vai ver mais para frente o problema, a vantagem do batch é que ele chega no valor, a cada iteração ele chega mais próximo do valor correto para os nossos coeficientes. Mas ele pode ser lento, porque a gente pode estar executando, como ele processa a cada iteração todos os dados, ele pode ser lento quando a gente estiver usando um conjunto de dados muito grande, né? Já que ele tem que passar em cima de muitos, ele tem que fazer as contas em cima de muitos valores para uma única interação. Né? Imagina, por exemplo, que você está trabalhando com alguns milhões de dados, quer dizer, cada iteração tem que processar milhões de informações. Então, quando a gente tem um conjunto de dados muito grande, a gente pode usar a outra forma, que é a estocástica. Ela é mais rápida, porque, na verdade, ela processa uma quantidade de dados menor, mas, em compensação, ela pode... Mas, na verdade, ela pode... Quando a gente tem uma grande quantidade de dados, a gente pode usar uma variação que é fazer o gradiente descendente com a busca estocástica. Nessa variação, o procedimento de descida é parecido com o do batch, só que executa sobre um conjunto de dados muito menor, né? Quer dizer, na verdade, sobre um subconjunto dos dados que a gente tem. Então, a gente vai fazer uma atualização. Né? No caso mais extremo do estocástico, a gente vai fazer uma atualização dos coeficientes para cada um dos exemplos que existem no nosso conjunto de teste. Então, cada iteração é mais rápida. E, de forma geral, o que acontece é que quando a gente retira dos nossos exemplos os dados de forma aleatória, normalmente a gente não precisa de muitos exemplos para poder chegar dentro da nossa margem de aproximação do mínimo. Isso significa que a gente pode parar a avaliação do estocástico mais rápido e acaba que, muitas vezes, então, o que você tem é que ele é um processo mais rápido no geral. Né? Então, vamos ver agora como é que a gente faz o primeiro caso. Né? Os passos são exatamente aqueles que a gente viu no procedimento anterior e o que a gente tem que avaliar realmente é como é que é feita a atualização dos coeficientes. Né? A gente, então, trabalha com a função de custo. Uma das funções de custo mais normais, né, mais comuns que a gente usa é o erro quadrático médio. Quer dizer, a gente está pegando o valor que a gente está estimando, usando os valores do coeficiente, que são esses delta. Né? Então, a gente calcula baseado no x. Esse i que mostra aqui no alto do x quer dizer que é o exemplo número i da nossa amostra. Então, a gente calcula. Então, para o exemplo número i, pode ser o 1, o 2, o 3, até o nosso exemplo m, a gente calcula, então, a função baseada no delta que a gente tem no momento. A gente tem o valor real, que é o y correspondente. Né? Então, para o x1, a gente tem o y1.
para o x2 a gente tem o y2, e assim por diante. Então, a gente calcula a diferença e eleva ao quadrado e divide por meio. Esse meio aqui é uma forma mais bacana, porque como a gente vai fazer a derivada desse valor ao quadrado vão cortar esses dois que estão aqui. E não faz muita diferença minimizar o custo com meio ou o custo total, né? 1 vezes essa diferença ao quadrado aí, ou meio nessa diferença ao quadrado, porque é a mesma coisa. Portanto, a gente usa esse meio só para facilitar as nossas contas. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é usar essa fórmula de atualização. Depois que a gente tira as derivadas, o que a gente tem que fazer, então, para cada somar, então, para cada valor que tem nos nossos exemplos, né, então de 1 a m, a gente vai calcular a função no ponto i, né, no ponto xi, subtrair desse valor que a gente calculou da função estimada para o θ que a gente tem no momento. A gente subtrai o valor do yi e multiplica pelo valor de xi. Depois que a gente fez essa soma toda, a gente divide isso tudo por 1 sobre m, multiplica por alfa, troca o sinal e subtrai do delta que a gente tinha antes. Uma coisa importante de olhar quando a gente estiver implementando é que, como todos esses, por exemplo, esse h de θ, ele depende de θ, né? Por exemplo, vamos imaginar que o nosso h de θ vamos imaginar, então, que o nosso h de θ ele é o seguinte. Por exemplo, A vezes X mais B, né? Que, na verdade, então seria aqui θ1 e θ0. Então, a conta que a gente está fazendo é essa aqui. Então, o que a gente vai fazer para cada um, né? Então, isso aqui, esse A aqui é meu θ1 e meu B é o θ0. Imagina o seguinte, você calculou, fez essa conta aqui, você está calculando primeiro o θ0. Então, a gente vai substituir esse J aqui por 0, né? Então, vai fazer θ0, o θ0 novo, igual ao θ0 antigo, menos alfa vezes 1 sobre m, mais essa soma. E aí, logo depois, a gente tem que fazer o θ1. Só que agora, se a gente não guardou os valores antigos, a conta agora para o θ1, esse h de θ aqui vai estar usando o θ0 novo. E aí vai dar problema. Tá ok? Então, o ideal é você fazer a conta com os θs, guardar no valor de θ temporário e depois que tiver calculado todos os θs, você atualiza tudo. Tá ok? O estocástico, então, é o mesmo procedimento, tá? A diferença é que, no caso extremo, a gente vai fazer para cada instância de treinamento. Quer dizer, então eu vou fazer o cálculo para o x1, né? Quer dizer, para o primeiro exemplo que eu tiver, que é o x1, y1, aí depois eu vou fazer para x2, y2, depois para x3, y3, depois para x4, y4, e assim por diante. E a cada vez que eu faço isso, eu calculo aquela conta do θ e atualizo o θ. Tá? Essa é a forma. O que é importante? É a gente pegar e
misturar os nossos dados, né? Quer dizer, antes de fazer qualquer coisa, criar uma pesquisa que vai ser aleatória nos nossos dados. Então, a gente vai buscar 1, depois 1000, depois 3, depois 50.000, depois 102 e assim por diante, né? Então, fazer essa mistura é importante, tá ok? E eu já tinha falado, né, que na verdade, que é o último item que está aqui, é que o aprendizado pode ser mais rápido, né, usando estocástico, porque muitas vezes a gente só precisa de um pequeno conjunto dos dados para poder conseguir um bom valor de aproximação. Então aqui os dois algoritmos, um do lado do outro. Basicamente, a diferença que tem, então, é que a gente embaralha os dados primeiro, só para a gente não ter que seguir. Imagina que os nossos dados estavam inicialmente em ordem, isso não é bom, né? Imagina que a gente tem um monte de ponto assim, e na verdade, então a função que a gente tinha que estar achando é uma coisa desse tipo. Se a gente não ordenou, a gente pode estar trabalhando com esse conjunto de dados e eles vão dar a ideia, então, que seria uma reta assim. Tá ok? Então, embaralhar é importante porque isso que garante a aceleração que a pesquisa estocástica vai fazer para a gente. Ok? Detalhe, a mesma consideração anterior. A gente só deve atualizar o JI, né, o θ do J, né, quer dizer, os valores de θ, depois que a gente fizer a conta para todos eles. Então, o ideal é guardar esse valor, né, guardar essa conta que está aqui à direita num valor que é temporário, e depois que eu tiver atualizado todos os temporários, eu copiar esse valor em cima dos valores antigos. No caso do batch, a gente está fazendo uma soma em cima de todos os exemplos. A gente está fazendo uma soma, então, em cima de todos os exemplos. E dividindo por 1 sobre m. Quer dizer, nós estamos fazendo, na verdade, uma média. No caso do estocástico, como a gente está fazendo item a item, não existe essa ideia. Tá ok? No mini-batch, a ideia é parecida com a do... É um meio termo entre os dois. A gente define um tamanho, né, de um subconjunto de dados, quer dizer, por exemplo, eu seleciono que eu vou trabalhar em blocos de tamanho 10, né, quer dizer, o que importa é que seja um tamanho menor do que m. E aí o que eu faço? Eu embaralho da mesma forma que eu fiz no estocástico, eu crio os m dividido por b blocos, né? Imagina então, por exemplo, que eu tenho 1000 dados e eu quero trabalhar de 10 em 10, então eu tenho 100 blocos. Tá ok? E aí o que eu vou fazer é parecido, só que agora eu vou fazer, como eu processo de 10 em 10, eu faço aqui a média dos 10. Né? E, na verdade, o que eu estou caminhando aqui não é de exemplo em exemplo, é de bloco em bloco. Legal? Então, vamos dar uma olhada
E como é que a gente faz isso no Python?